no texto de 1 aos Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1, agora, do versículo 2 e 4, da última vez, foi o versículo 1 e 2, e nós vamos fazer essa sequência nesta carta de Paulo. E nós vamos fazer isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Damos sempre graças a Deus por vós, por todos vós, mencionando-vos. Vamos ler juntos, né? Vamos lá. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. Nós vamos já começar pelo texto do boletim, desse estudo. Os textos que eu relacionei ao final de alguns parágrafos, nós não leremos todos, mas são ótimos para durante a semana você parar, rever e abrir cada texto que fundamenta a palavra no sentido da nossa fé em Cristo Jesus. Então, escrita por Paulo esta carta por volta de 50 ou 51 depois de Cristo, durante sua segunda viagem missionária, provavelmente em Corinto, a primeira carta aos Tessalonicenses é um dos escritos cristãos mais antigos do Novo Testamento. A carta reflete o cuidado pastoral de Paulo com a jovem igreja de Tessalônica, cidade importante e multicultural da Macedônia romana, situada numa rota comercial estratégica. Eu deixei algumas figuras, algumas fotos, e o Fábio colocará para nós termos ideia dessa região. E pode pegar uma para frente, depois a gente volta nessa. Pode ir passando. Aqui é a cidade de Tessalônica hoje. Tem algumas ruínas, algumas construções já do período bizantino, já mais à frente, 100, 200 anos à frente. Pode ir passando, por favor. E para nós termos ideia dessa região, uma região portuária, uma cultura diversificada, pode ir passando. E nós vimos até aqui, né, esse contraste de construções um pouco mais novas, ruínas. E essa cidade, uma cidade cosmopolitana, muita gente pode ir passando, que vinha de outros lugares, com suas culturas, com as suas formas de adoração, a objetos de adoração, para uma visão maior, né? Hoje, Tessalônica é uma cidade ainda muito populosa, e aqui um pouquinho, né, um desenho do que poderia ser nessa aquela via que nós vimos ali, marítima, e a mistura tanto de templos pagãos, quanto também da sinagoga. Então, essa cidade, repleta de templos e santuários, eu gostaria que você entendesse esse contexto histórico, cultural. Era uma cidade que era dedicada, esses santuários, a diversas divindades pagãs, incluindo entidades gregas, como alguns que você já deve ter ouvido, como Zeus, Ártemis, Apolo, deuses egípcios, romanos, e parecia um lugar improvável do evangelho florescer ali. E é ali que nasce uma igreja impactante. Vamos voltar ao boletim. A igreja foi fundada em meio à perseguição. Preste bem atenção nisso. Após Paulo pregar na sinagoga local, anunciando que Jesus era o Cristo prometido, sua mensagem atraiu tanto judeus quanto gentios, mas também gerou oposição violenta, que está descrita lá em Atos 17, de 5 a 10. E Paulo foi forçado a deixar a cidade posteriormente,
e ele enviou Timóteo para fortalecer os novos convertidos. Então, os judeus de Tessalônica, movidos de inveja, eles armam uma confusão e tentam prender a Paulo, que estava pregando, Paulo e Silas, que estava pregando naquela cidade. Como eles não os encontraram, eles pegam Jason e outros irmãos e levam à presença das autoridades, os magistrados. E ali, eles foram declarados de que eles estavam promovendo um motim contra, ou uma revolução contra o decreto de César. E eles diziam que existia outro rei chamado Jesus. Então vai percebendo o nível de perseguição, de contrariedade ao evangelho nessa cidade. Então os magistrados, ouvindo a acusação, está lá descrito em Atos, eles liberam após pagarem fiança, e esses irmãos são soltos. E eles, nesse interim, enviam Paulo e Silas para Bereia à noite. E aí eles foram recebidos pelos irmãos de Bereia com muita alegria, estudaram a palavra ali também, e Paulo continuava o seu ministério. O boletim. Paulo, ele sai dali, né? E depois de um tempo longe deles, ele cogita, como é que eles estão? Como é que essa igreja que está nascendo, que nasceu, melhor dizendo, está vivendo? Com base no relatório de Timóteo, Paulo escreve a carta com 3 propósitos principais: encorajar os crentes perseguidos, exortá-los à santidade e esclarecer dúvidas sobre a segunda vinda de Cristo. E é sobre isso que nós vamos refletir hoje. O que faz uma igreja viva? Como podemos reconhecer a eleição divina? E de que forma a transformação operada pelo Evangelho se torna visível? A carta, então, de 1 aos Tessalonicenses, é uma resposta de que Timóteo levou, porque Timóteo foi enviado para Tessalônica depois. E Timóteo leva a situação da igreja, por isso a resposta da carta. Veja que importante nós entendermos o contexto para sabermos por que ele está falando sobre alguns assuntos, não é? Continuando, o destaque inicial de Paulo é que a igreja está em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. O versículo 1 diz isso e é muito importante essa afirmação. Uma expressão que enfatiza a união espiritual dos cristãos com Jesus Cristo, notada com frequência no Novo Testamento. Em vários lugares, em vários textos, nós encontramos a expressão da nossa união com Cristo. E o fato de Paulo mencionar que Deus Pai e o Senhor Jesus Cristo mostra também que ele está identificando em Jesus o mesmo status de divindade de Deus Pai, reconhecendo sua humanidade, divindade e missão como o Cristo. E o que esta afirmação teve importância para aqueles irmãos e tem para nós? A afirmação de que aqueles irmãos estavam em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Que importância! Eu vou destacar 3 questões, 3 pontos, afirmações importantíssimas para eles e para nós. A primeira, afirma a identidade e afirma a segurança da nova comunidade cristã que estava surgindo. Por quê? Porque eles estavam sofrendo perseguição. Eles estavam vendo de pessoas vizinhos uma oposição ferrenha contra aquilo que eles estavam começando a crer, começando a ver nas Escrituras, e essa oposição poderia fazer com que qualquer um tentasse sair dessa realidade. Não, peraí, isso aqui está envolvendo risco contra a minha própria vida. Mas eles receberam do Senhor essa palavra. Então, a afirmação de Paulo traz uma identidade, uma segurança para essa igreja, que estava vivendo uma forte oposição. Ao dizer que eles estavam em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, o apóstolo Paulo está oferecendo essa âncora. Eu sei onde eu vou me segurar.
nesta verdade, nesta palavra. Então, apesar de toda a rejeição que eles pudessem sofrer, eles estavam firmados nesta afirmação da palavra de Deus. A segunda afirmação importante para isso é que estabelece a base, o fundamento da fé cristã. E é assim para nós também hoje. A palavra de Deus é que estabelece o senhorio de Jesus Cristo. Quem é o Senhor? Quem que é o Kyrios? É César? Até então era César para essas pessoas. Mas agora não é mais. Agora é Cristo. Ele é o Kyrios. Ele é o Senhor. E amados, imaginem numa sociedade totalmente pluralista como a nossa também é, idólatra como a nossa é, termos a certeza do senhorio de Jesus Cristo traz segurança para nós. Ele é Senhor e as nossas vidas estão firmadas nele. Veja que a palavra de Deus, cada vírgula, cada tio, cada pingo de uma acentuação tem a sua importância e nós precisamos buscar na palavra de Deus a segurança para as nossas vidas. Jesus é o verdadeiro rei e o verdadeiro salvador. E não César, é o Senhor Jesus. Ele é o Messias prometido. E a terceira afirmação importantíssima para aqueles cristãos e para nós é que falar que nós estamos em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo nos une numa comunhão. Nós todos, aqueles que creem, estão em Deus Pai, estão no Senhor Jesus Cristo. Há uma comunhão espiritual e real. Hoje que os irmãos que foram batizados testemunharam, é que eles foram unidos a Cristo assim como nós. E nós estamos nele. Isso traz para nós um sentido de família, de segurança. A igreja é o ambiente que o Senhor nos deu para que nós aprendêssemos e fôssemos cada dia fortalecidos, exortados, estimulados a continuar firmes no Senhor. Então, em resumo, amados, a fundamentação teológica e prática desta afirmação traz para nós segurança, assim como trouxe para eles em meio à perseguição. Continuando no boletim, a carta aos Tessalonicenses começa com gratidão. Aí eu me lembro dos versículos 1 e 2. Paulo, Silas e Timóteo haviam partido da cidade às pressas, mas deixaram um grupo de discípulos cujas vidas já começavam a exalar o perfume de Cristo. Ao escrever a eles, Paulo afirma: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações. Essa gratidão era o reconhecimento de que algo extraordinário havia acontecido. Aqueles novos cristãos demonstravam uma fé autêntica, operosa, sustentada pela ação soberana de Deus. Olha, alguém que vem aqui em nossa comunidade, fica um pouco conosco, e depois eles podem dizer assim: olha, amados, eu oro por vocês, eu dou sempre graça por vocês, e eu lembro sempre de vocês em minhas orações. Isso é tão bom, não é? Tão bom quando alguém fala isso para nós, dizendo: olha, eu espero que a sua fé seja fortalecida, que você seja firme no Senhor diante das perseguições. E é isso que Paulo está dizendo. E ele diz mais ainda. No versículo 3, Paulo faz o segundo destaque. A igreja que causa impacto no mundo é obra de Deus, não de homens. Vamos ler o versículo 3. Recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós já vimos em Atos a perseguição tanto dos judeus, quanto depois do próprio César, dos romanos. Não era uma perseguição assim: olha, se você não mudar, você vai preso. Não. Eles chegavam já realmente arrepiando. Chegavam já para prender, para maltratar, para torturar. E esses irmãos que creram no Evangelho,
Paulo ressalta 3 aspectos da vida deles que eu gostaria muito de que também fosse visto na minha vida, e eu acredito que na vida de vocês também. Ele fala de 3 pontos importantíssimos. Ele fala de fé, amor e esperança. Voltando aqui. Paulo nos apresenta uma tríade fundamental da vida cristã: fé, amor e esperança, ou paciência. A fé não era apenas um credo, mas se expressava em trabalho, ações práticas, evangelismo, generosidade, serviço. O amor não era sentimento, mas uma atitude constante. A esperança não era otimismo vazio, mas perseverança. Eles suportavam oposição, perseguição e dúvidas com os olhos fixos em Cristo. Eu coloquei um texto, eu gostaria de ler com vocês, Romanos capítulo 5, do versículo 1 ao 5, que fala desta fé que eles também experimentaram. O texto do apóstolo Paulo aos Romanos também vai mostrar esta realidade da fé, do amor e da esperança. Eu gostaria que você acompanhasse na sua Bíblia e visse o que Paulo está dizendo para nós aqui hoje. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Olha que texto que nós podemos nos agarrar a ele e ficar firmes nesta verdade do Evangelho. Então, essas marcas dos cristãos de Tessalônica estavam fazendo com que eles frutificassem. Frutificassem de uma tal maneira que o Evangelho naquela região e além daquela região estava alcançando vidas. Uma igreja impactante. Fé, esperança e amor. Quando há verdadeira conversão a Cristo, os atos de fé, amor e paciência são evidências concretas da transformação operada por Ele no coração dos nascidos de Deus. A conversão não é apenas uma mudança de status, mas uma transformação interna que reflete o caráter de Jesus. O evangelho anunciado e vivido pelos tessalonicenses serve como testemunho do poder transformador de Cristo. Então, amados, o evangelho, quando verdadeiramente recebido, ele traz mudanças. Não apenas como nós pensamos, mas do modo como nós vivemos. Ele penetra no coração, afeta a nossa agenda, afeta o nosso tempo, os nossos relacionamentos, as prioridades. E dando alguns exemplos, por exemplo, sobre o nosso tempo. Quanto nós gastamos? O tempo antes usado principalmente dos interesses pessoais, voltados para nós mesmos. Mas quando Cristo passa a ser a nossa vida, nós temos outras prioridades. Nós queremos orar, queremos ler a palavra, queremos nos reunir como igreja, queremos servir ao Senhor. O domingo é um exemplo disso, não é? Quando nós nos reunimos, dedicamos esse tempo, além durante da semana, para juntos adorarmos ao Senhor. E os nossos relacionamentos? Me diga o seguinte, ou pense com você, quais eram os teus relacionamentos antes da sua conversão? Eram relacionamentos voltados para os seus próprios interesses, visando alguma vantagem? É um relacionamento orgulhoso, não resolvido? Não eram assim? Mas e agora em Cristo? O Senhor Jesus nos dispõe a perdoar, a reconciliar, a servir uns aos outros, a amar de forma sacrificial.
É o fruto de Cristo em nós. É a semelhança da própria pessoa de Cristo. E as nossas prioridades e valores? Quais eram antes? Êxito profissional, bens materiais, status, prazeres. Mas quando Cristo vencer a nossa vida, isso deve mudar. Cristo se torna o centro, o reino de Deus, a sua justiça. Todas essas coisas ganham primazia na vida do cristão. E talvez você esteja avaliando assim, olha, talvez minha vida não esteja tão assim. Por que não está? Por que a minha vida pode não estar dessa maneira? E nós vamos verificar isso nas Escrituras. Em relação ao dinheiro, como é que é essa relação sua e minha com o dinheiro? Porque antes a gente visava o consumo próprio, acumular, não é? E como é agora na nova vida? Se antes uma pessoa vivia para gastar com luxo e só pensar em coisas para si, agora ele pensa em servir, contribuindo com missões. Ele tem as suas finanças nas mãos de Deus e pede que o Senhor o dirija na administração desses bens. E assim vai. Em relação ao sofrimento, como é que é uma pessoa que não conhece a Cristo? Como é que ela passa pelo sofrimento? Se desespera, não é? E quem tem a Cristo? Você pode ver isso num velório de uma nova criatura. Os seus familiares que descansam, não é? Que confiam, creem que o Senhor, olhando a vida dessa pessoa, é diferente. Porque Cristo habita no crente, habita na nova criatura. E assim, amados, em relação ao trabalho, em relação à nossa identidade. E é maravilhoso, porque essa comunidade de Tessalônica, o evangelho, ele não ficou restrito a experiências individuais, mas ele gerou cultura diferente, ele gerou uma entrega, uma perseverança. Não havia como duvidar, Deus estava agindo ali naquela igreja. Imagine então agora, voltando ao texto do boletim, imagine um barco cortando o mar. De fora só vemos o casco e as velas, mas o que realmente o impulsiona está dentro. O motor. Assim, são a fé, o amor e a esperança. Elas não são observadas à primeira vista, mas estão lá como o motor que impulsiona o cristão autêntico. Essas três características nos são dadas pelo próprio Cristo. Então eu recomendo essa semana que você pegue esses textos e leia, sozinho ou em grupo, e verifique cada um desses textos. Então nós precisamos responder. Você e eu conseguimos identificar as áreas da vida onde continuamente reflita os valores do Evangelho? A minha e a sua esperança em Cristo moldam as nossas vidas, impulsionando-nos a uma confiança ativa em meio às dificuldades e desafios diários? Essas são perguntas muito importantes. Porque a nossa premissa, colocada lá no início do texto, é que a igreja que causa impacto, a nossa igreja, vamos pensar em nossa comunidade, é uma comunidade local de pessoas que estão em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, por meio do poder de quem? Do Espírito Santo agindo em nós. Então a igreja que causa impacto, amados, ela é obra de Deus, ela não é obra de homens, nós já afirmamos isso. E se as nossas vidas não estão causando alguma mudança ao nosso redor, alguma coisa está errada. E, consequentemente, a igreja não será relevante no seu contexto. Eu estou falando da igreja de Tessalônica e fazendo aplicação para a nossa igreja. E aí nós podemos pensar individualmente. Porque se uma construção é feita de pequenos tijolos, e essa analogia da igreja está, Jesus fez isso, nós somos esses tijolos, nós somos essa obra, essa construção, que Paulo também exemplifica usando essa alegoria. E cada um de nós tem grande importância. Se na somatória as nossas vidas não estão sendo vividas de acordo com a palavra de Deus, o que essa igreja causará de impacto em nossa geração? Nós temos uma missão, é proclamar o evangelho, não só de boca, mas em atitudes práticas. Hoje o pastor Maurício falou na leitura do texto. É no dia a dia.
que essa mensagem vai sendo proclamada. Foi assim que essa mensagem chegou até nós. Porque lá no passado nós tivemos irmãos e irmãs que creram no Senhor, ficaram firmes no Senhor e diante das tribulações proclamaram a Cristo e este crucificado e ressurreto. É uma realidade que nós precisamos considerar em nossos dias. Voltando aqui. Agora nós vamos partir para a segunda etapa desse estudo, onde no versículo 4, Paulo diz assim, juntos: sabendo, irmãos amados de Deus, que Ele vos escolheu. Aqui está uma das afirmações mais profundas da teologia cristã. A doutrina da eleição. Paulo não disse: agradeço a Deus por saber como todos vocês decidiram escolher Jesus. Ele não disse isso. Mas ele disse: agradeço a Deus por saber que Ele escolheu vocês. O trecho refere-se à eleição de uma pessoa por Deus. Os cristãos tessalonicenses eram eleitos, escolhidos por Deus unicamente por seu propósito soberano e amoroso, independente de qualquer mérito ou sabedoria humana. Essa é a graça de Deus. Não há mérito nenhum nosso, não há nada que possamos fazer para sermos salvos, não há nada que possamos fazer para que Ele nos ame, mas Ele nos amou no seu Filho Jesus. E esta eleição é algo maravilhoso e também misterioso em muita coisa que a gente consegue olhar nas Escrituras, mas não nos aprofundarmos tanto. E aí nós vamos ver algumas coisas aqui para as nossas vidas. Deus, na eternidade passada, os escolheu soberanamente para a salvação, assim como a todos os nascidos de novo em Cristo, atraindo-os para si no tempo, pela obra do Espírito Santo. Aqui, como em outros lugares, a eleição está ligada ao amor de Deus. Depois verifique esses textos também. Mas eu gostaria de que nós lêssemos alguns aqui. Primeiramente, Deuteronômio 4, 37, nós lemos que... Vou dar um tempinho para você abrir a sua Bíblia. Deuteronômio 4, 37. Porquanto amou teus pais e escolheu a sua descendência depois deles, e te tirou do Egito, Ele mesmo, presente e com a sua grande força. Está falando da libertação, da eleição do povo de Israel e da libertação de todo o povo da escravidão do Egito. Agora, vai um pouquinho mais para frente, no capítulo 7, versículos 6 a 8. Olha, isso aqui é impressionante. Porque tu és povo santo ao Senhor. E essa palavra santo aqui já significa separado. Porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Aqui nós vemos essa expressão repetida, o Senhor. Ele vos amava, o Senhor teu Deus vos escolheu, o Senhor teu Deus vos tirou da poderosa mão e vos resgatou. Obra do Senhor. Porque Ele é soberano e Ele escolhe. Nós não fazemos tantas escolhas em nossas vidas? E por que alguns estranham de Deus dizer que Ele escolhe? Mais um texto sobre isso. Voltando a Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13 e 14.
2 Tessalonicenses agora. Nós lemos 2 textos do Antigo Testamento e agora vemos no Novo Testamento. 2 aos Tessalonicenses 2, 13 e 14. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Que dizemos que Deus é soberano? Quando dizemos que Deus é soberano, devemos entender que a eleição é um mistério oculto no conselho secreto de Deus. Esse é um tema frequente nas Escrituras, de Gênesis a Apocalipse. Deus sempre fez suas escolhas. Os decretos eternos de Deus se referem a tudo o que Ele determinou e ordenou antes que houvesse feito qualquer coisa. Desde a eternidade, Deus tem tido um plano imutável com referência às suas criaturas. O Novo Testamento faz 7 vezes uso dessa expressão ou semelhante, antes da fundação do mundo. E aí você veja depois esses textos, porque eles se referem à eleição, à escolha de Deus antes da fundação do mundo. Soberanamente, isso é um decreto secreto de Deus, nós não temos como perscrutar. É da autoridade de Deus. O que nós temos para as nossas vidas é o que está revelado nas Escrituras. Esses aqui nós temos. Agora, os decretos, o que vem acontecendo na história é de propriedade única e de conhecimento único de Deus. E a eleição é um desses. Ele nos elegeu. Amados, você imagine uma situação de morte, de perigo extremo. E uma pessoa, ela é liberta, ela passa por aquilo, e aquele sentimento que vem e fala assim, meu Deus, eu quase fui aqui. Ou então, quase que foi meu filho, quase que foi minha filha, quase, passou bem pouquinho, passou muito perto. E a pessoa foi liberta. Aquele acidente, aquelas coisas que nós vemos aí nos meios de comunicação, coisas que nós falamos assim, meu Deus, o que aconteceu aqui? E algumas pessoas, todos os dias, perdem a vida por esse tipo de coisa que acontece. E quando alguém passa tão perto da morte, fica assim, aquele sentimento de que o que seria de mim? O que será quando eu for? São perguntas naturais do ser humano. Agora, em pensar que Deus, na sua soberania, nos livrou da morte eterna, da perdição, e nos deu a vida do seu Filho e a vida eterna, é um motivo de nós glorificarmos ao Senhor, de nós exaltarmos ao Senhor, porém nós não sabemos por que Deus nos amou tanto e nos salvou, sendo que nós éramos inimigos dele. Pense isso, considere o amor de Deus e a soberania dele, sendo que nós não teríamos nada para ganhar, nem que seja um pontinho, para Deus dizer assim, não, esse aqui eu amo e eu vou salvar. Porque ele fez alguma coisa aqui que me chamou a atenção, ele foi um destaque aqui, ele foi uma pessoa boa, fez boas obras. Não é por isso. Então, amados, a eleição, embora nós não saibamos por que Deus nos amou tanto assim, é motivo de nós adorarmos ao Senhor todos os dias, glorificarmos a Ele por tão grande amor. Ele nos salvou, nos chamou, nos levou a Ele. Voltando ao texto do boletim, Deus escolheu Abraão de uma cidade de idólatras e prometeu trabalhar por meio dele para levar a sua salvação às nações. Gênesis 12, de 1 a 3. Deus não escolheu a Ismael, mas escolheu Isaque. Gênesis 21, 12.
Ele rejeitou o filho de Isaque, Esaú, e escolheu a Jacó, a quem deu o nome de Israel. Por que ele escolheu as pessoas deste mundo? Para quê, perdão? Para que Deus escolhe pessoas? Para que Deus salva pessoas? Deus salva porque Ele ama. E Deus salva para Ele, para sermos propriedade dEle, para intimidade com Ele, para comunhão com Ele. Deus escolheu desde o princípio para que nós vivêssemos para Ele. Ele nos escolheu porque Ele quis um povo santo para adorá-lo, para viver nessa intimidade de adoração, usufruindo de todo o seu caráter. E Ele nos chamou também, amados, para nós proclamarmos o Evangelho. Esse é um chamado de todo cristão. Então Ele nos chama para a comunhão, Ele nos chama para a adoração, e Ele nos chama para a proclamação do Evangelho. Como diz Paulo, aqui em Efésios capítulo 1, de 4 a 5, vamos ler juntos? Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, Ele nos predestinou para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. A doutrina da eleição significa que Deus tomou a iniciativa em nossa salvação por causa de sua grande misericórdia e amor. A doutrina da eleição confunde algumas pessoas, assusta outras e irrita muitas, mas nenhuma dessas respostas se justifica. Alguém disse certa vez: tente explicar a eleição e você pode perder a razão, mas ignore-a e você pode perder a alma. Se eu abordar esse assunto, ao abordar esse assunto da eleição, você sente algo conflituoso na sua mente, eu peço que você ore a Deus e peça para Ele te dar entendimento e um coração ensinável. Porque esta é uma verdade imutável das Escrituras. Nós não vamos mudá-la. O que nós precisamos é nos submeter. Sabe aquele ponto que você não, das Escrituras que você chega e você não tem resposta? Ali você para e fala: Senhor, é assim que o Senhor escreveu e eu paro por aqui com as minhas indagações. Eu me submeto à tua palavra. Ele não dá mais nenhum entendimento disso para nós. Então eu paro e falo: Senhor, seja feita a tua vontade. Tira a sandália, porque a terra é santa, disse o pastor Maurício aqui. Eu não sei. Eu só sei que Deus está. E Deus é, melhor dizendo. E que essa expressão que o pastor Maurício disse, quando Abraão chega diante da sarça ardente, Moisés, perdão, chega diante do Senhor e fala assim, e o Senhor fala: tira a sandália dos teus pés, esse lugar é santo. E pronto, eu não tenho nada a discutir, eu me submeto. Então, amados, Deus escolheu o seu povo não porque merecia, você foi eleito não porque merecia, mas porque Ele nos ama. Foi Ele que nos escolheu, nós vimos isso no texto de Efésios. A eleição, amados, aqui comigo, a eleição não é motivo de soberba. Não é. É motivo de humildade. Ele nos amou quando ainda nem o conhecíamos. A eleição, na perspectiva bíblica, é um ato soberano e gracioso de Deus. Não é? Então, o efeito disso, tudo que demanda dessa eleição, é fruto da graça de Deus. É Ele mesmo quem manifesta isso na história. É Ele mesmo quem salva, quem regenera, quem transforma. E Paulo está vendo isso na igreja de Tessalônica. Paulo estava vendo por quê? Porque haviam frutos. Aí nós vamos entrar nessa parte do texto. Vamos voltar ao boletim. Nunca compreenderemos tudo o que está envolvido na eleição de Deus deste lado do céu. Mas não devemos ignorar esta importante doutrina ensinada em toda a Escritura. Certamente o fato de alguém ser eleito ou escolhido não pode ser conhecido até que a pessoa seja salva. Paulo foi capaz de reconhecer que os tessalonicenses foram escolhidos por sua resposta ao Evangelho. Em outras palavras,
Uma vida transformada revela a escolha de Deus e nossa fé nele. O que diz as Escrituras? Que pela vida, pelos frutos, é que nós reconhecemos a árvore, não é? Então Paulo estava enxergando nisso. Falou assim, esse povo é um povo eleito. Esse é um povo diferente. Eles foram eleitos porque eles estão testemunhando do que Cristo fez e quem é Jesus Cristo. No Novo Testamento, frequente vemos o termo eleitos de Deus, ou escolhido de Deus. Veja depois esses textos aí. Deus não fez suas escolhas baseando-se nos seres humanos, mas em si mesmo. Esse é um tema bíblico e difícil para muitas pessoas, mas não podemos ignorá-lo. Precisamos estudá-lo coerentemente. Há uma frase de um homem chamado William MacDonald, e ele comenta que a doutrina da eleição ensina que Deus escolheu certas pessoas em Cristo antes da fundação do mundo, baseado em Efésios 1:4. Ela não ensina que ele escolheu alguns para serem condenados. Isso é muito importante nós dizermos. Se os homens finalmente se perdem, é por causa dos seus próprios pecados e incredulidade. A mesma Bíblia que ensina a eleição também ensina a responsabilidade humana. Ninguém diante de Deus vai poder dizer assim, eu estou aqui porque eu não sabia do Evangelho. Nenhuma língua, ninguém poderá dizer que não ouviu deste Evangelho. Rejeitou porque quis. Rejeitou por causa do seu coração pecaminoso. Agora vai explicar porque uns creem e outros não creem. Isso está na soberania de Deus. Nós precisamos entender isso. Mas olhe bem, nada é acidental. Olha o texto do boletim. Nada é acidental. Nada é casual, incerto ou fortuito. Deus tem um plano, um propósito definido sobre a criação, sobre os homens e as mulheres, sobre a salvação, sobre a vida neste mundo, na sua totalidade, sobre o fim de tudo, sobre o destino final. Tudo o que Deus tem feito é causado é segundo o seu próprio plano eterno. E esse é fixo, certo, imutável e absoluto, disse Dr. Martyn Lloyd-Jones. Uma outra citação de Martyn Lloyd-Jones é assim: entretanto, quero deixar isso bem claro, não significa que não exista o que se chama causa e efeito na vida. Isso não significa que não existam ações condicionais. Sim, existe aquilo a que se chama, na natureza e na vida, de causa e efeito. O que a doutrina afirma, porém, é que cada causa e efeito, bem como as ações espontâneas, são componentes do decreto do próprio Deus. Ele determinou agir de maneira particular. Deus decretou que o fim que ele tem em vista será cumprido, certa e inevitavelmente, e que nada poderá impedi-lo nem frustrá-lo. Assim é a soberania do nosso Deus. Existe a causa e existe o efeito. Quando Satanás tentou a Jesus que ele se jogasse do pináculo do templo, Jesus respondeu a ele com a palavra. Jesus não pulou, embora as próprias escrituras dizem que os anjos estavam, logo depois, o sustentaram, o acolheram naquele momento depois da tentação, estavam prontos, mas Jesus não tentou o Pai, não tentou a Deus. Havia uma causa que, se ele saltasse, a gravidade estava sobre ele, porque ele era tanto Deus quanto o homem também. Existe a causa e existe o efeito. Se alguém peca, ele está, o pecado o afastando da presença de Deus. Se alguém determinadamente permanece no pecado, o fim dele será a morte eterna. Se alguém crê no Evangelho, o efeito é a salvação da graça de Deus sobre sua vida. Mas se ele rejeita, ele está rejeitando o único que pode salvá-lo. Alguém pode objetar dizendo:
Se Deus predestinou tudo, incluindo quem será salvo, por que orar? Se Deus predestinou tudo, incluindo quem será salvo, por que evangelizar? Paulo não deixa essa questão sem resposta, pois demonstra que a eleição não nega a oração, mas encoraja, pois a salvação é obra de Deus. E ele disse no versículo 2 do capítulo 1 de 1 Tessalonicenses: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, e sem cessar. Eles estavam dando graças por aquela igreja. Então Paulo orava por aquela igreja, mesmo sabendo da soberania de Deus. E é isso que o Senhor nos chama. Paulo estava evangelizando, assim como nós precisamos também levar o evangelho. Mas quem será salvo? Deus sabe. E se você foi salvo, é porque você foi eleito no Senhor Jesus. Deus ordena o fim. Preste atenção nisso. Deus ordena o fim, assim como os meios de graça para realizar a sua vontade. A oração e a proclamação do evangelho são instrumentos ordenados para salvar seus eleitos. Uma acusação frequente contra a doutrina da eleição é que, se Deus determinou quem será salvo, então eles serão salvos. E não precisamos orar e nem compartilhar o evangelho. Nós não sabemos, amados, quem são os eleitos. Portanto, nós precisamos levar o evangelho a todo mundo. Se não fosse assim, Jesus não teria dito: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Os pecadores não devem usar a doutrina da eleição como desculpa de não crer. Dizer assim: eu não fui eleito. Se eles se arrependerem e crerem no Senhor Jesus Cristo, Deus os salvará. Então não é desculpa. A eleição não nega a proclamação. Paulo proclamou não somente em Tessalônica, Romanos 10, 13 a 18. Deus ordenou quem salvará, mas ele faz isso por meio da nossa proclamação do evangelho. Como Paulo disse: por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. O próprio Paulo disse essa verdade em 2 Timóteo 2,10. Eu suporto tudo, as chibatadas, eu suporto a fome, os naufrágios, a perseguição, porque eu tenho uma missão. É por causa dos eleitos que eu proclamo esse evangelho, para que eles sejam alcançados por essa salvação que está em Cristo Jesus. Deus tem eleitos, Deus tem os seus eleitos, mas Paulo teve que sofrer e pregar para que eles obtivessem a salvação. Veja Atos 18, de 9 a 11. Vamos a esse texto, Atos, capítulo 18. Atos 18, versículo 9. Olha o que aconteceu aqui. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. O que é isso? Deus dizer para Paulo: Paulo, fica firme, porque você não está vendo quem são os que são salvos, que serão salvos, que crerão, mas já foram salvos em Cristo Jesus. Eu já elegi esse povo. Então prega, não te cale, pregue o evangelho. E assim, amados, voltando ao boletim, a igreja em Tessalônica foi uma comunidade de santos e fiéis em Jesus Cristo que mudou a realidade de sua cidade e região por causa do evangelho encarnado de Cristo neles. Eles testemunharam com uma fé operosa, um amor abnegado e uma firme esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. No tempo em que vivemos, irmãos, Deus nos chama a também testemunharmos com nossas vidas o poderoso evangelho de Jesus Cristo. Você e eu estamos sendo desafiados
a viver de maneira santa, justa e piedosa, para a glória de Deus e salvação de outros, pois o dia do Senhor se aproxima. Amados, Paulo viu aqui aquela igreja, que ele nem teve muito tempo de contato com eles, ele teve que sair fugido. Esses irmãos estavam frutificando. Esses irmãos estavam testemunhando. Nós vamos ver no decorrer dos estudos desta carta algo maravilhoso que Deus fez com aquela igreja. E Deus pode fazer conosco. Considere o seguinte: você está vendo o mundo como está, o caos como está? Você está vendo os níveis de impiedade tão fortes, tão profundos na vida da nossa sociedade? Não fique olhando de braços cruzados. Diga: Senhor, eis-me aqui para ser uma boca, uma mão, uma perna, uma vida que glorifica o Senhor nessa sociedade. Porque o povo de Deus foi chamado para ser sal e luz. Queridos, você proclame o Evangelho, ou nós proclamemos o Evangelho como se dependesse única e exclusivamente de nós. Mas também proclame o Evangelho sabendo que é única e exclusivamente obra de Deus em realizar a salvação. Porque a nossa acomodação, o nosso estado de letargia diante da palavra de Deus, impede que nós frutifiquemos. Então olhe para as Escrituras. Esta igreja que foi um instrumento de Deus na salvação das pessoas, e esse texto permaneceu para nós, para que hoje nós olhemos para ele e digamos: Senhor, será que a nossa igreja, a primeira igreja batista em Londrina, e não pense assim no sentido genérico, não. Pense na sua vida. Vamos pensar primeiramente na nossa casa. Qual o testemunho que nós estamos dando do Evangelho? Porque a salvação dos eleitos é obra do Senhor, mas Ele nos chama a fazer com que esse Evangelho chegue ao coração dessas pessoas, para que eles creiam. Como crerão? Como crerão se não houver quem pregue? E esta missão é nossa, da nossa geração. Que o Senhor, por sua graça, nos dê sabedoria, ousadia e intrepidez. Mas veja que primeiro há um quebrantamento. Primeiro há um profundo quebrantamento diante de Deus e falar: Senhor, eu sou inadequado, mas o Senhor pode usar como um vaso de honra para o Senhor. O dia do Senhor se aproxima. E o que nós entregaremos diante do Senhor? Que frutos teremos diante do Senhor na vinda do nosso Senhor Jesus? Vamos orar. Pai querido, eu te agradeço por esta manhã, por tua palavra que é viva e eficaz. O Senhor deixou a tua palavra para nós, essa igreja que causou um impacto na sua geração, na sua cidade, na sua região. E o Senhor permitiu que esse texto chegasse até nós hoje, mais de 2000 anos. E o Senhor fez com que essa palavra chegasse ao nosso coração hoje. E um dia o Senhor nos convenceu do pecado. O Senhor nos deu vida no Senhor Jesus Cristo. E o Senhor diz: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Pai, dá-nos a clareza da necessidade que esse mundo tem de conhecer ao Senhor Jesus. De que a plenos pulmões e com a nossa vida nós proclamemos este Evangelho. Nós rogamos ao Senhor: aviva o teu povo nesta geração. Nós pedimos por nossa comunidade aqui, pedimos pelas igrejas de Londrina, para que o teu avivamento alcance cada vida, Senhor. A despeito da tua palavra que diz que o amor de muitos esfriaria, aquele remanescente, o povo que teme ao Senhor, levanta, Pai, para testemunhar de Cristo e este crucificado e ressurreto. Nós clamamos e pedimos que o Senhor coloque o temor no nosso coração por esta palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém.